Fala, gente, que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu queria muito que você ficasse comigo até o final, até o momento da oração. E antes, se você puder, curte o vídeo, compartilha, manda para todo mundo e não esquece de comentar aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Isso é importante, faz o vídeo mais longe, e o nosso desejo não é só que você seja abençoado, mas que milhões e milhões sejam alcançados por essa palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 21, versículo de número 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e o pão. Jesus é demais. Que loucura! Porque essa é a cena do final de uma atitude de erro repetida por Pedro. Pedro tinha ido atrás, ido pescar algo que, se perguntasse para Jesus, teria com ele. Eu vou te explicar melhor. Esse texto, eu já devo ter ministrado ele centenas de vezes, mas milhões de vezes. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu amo os evangelhos, eu amo Jesus sobre todas as coisas, mas quando fala de Pedro, eu fico emocionado. Eu gosto de pregar dele. Pedro é uma coisa extraordinária. Pedro, eu amo tanto ele que às vezes não suporto ele. E às vezes não suporto ele porque amo, porque eu me encontro muito na personalidade dele. Pedro tem uma personalidade muito explosiva e não tem como esconder isso. Está gritando. Mas olha, o problema de tudo, ou o cerne do porquê nós estamos aqui, é uma palavra: um erro repetido. Eu não sei como é você, mas já parou para pensar que tem coisas na nossa vida que já deram muito errado e que quando a gente vê, a gente está fazendo de volta e de novo e de novo? Bom, Pedro era um pescador de peixes. Pedro era um pescador de peixes. Você consegue pegar esse tempo? Pedro era um pescador de peixes. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou na vida de Pedro. Ponto. Pedro já não é mais aquilo que era. Agora Pedro é aquilo que Jesus está determinando sobre ele. Jesus disse: Pedro, você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Acabou. Sabe o que é isso? Uma palavra. E a palavra é a coisa mais poderosa que existe. Nada é mais poderoso do que uma palavra dele. Nada. Então Pedro não pode mais ser pescador de peixes. Pedro não serve mais para pescar peixes, porque agora Pedro está sendo treinado para ser um pescador de almas. Mas olha que loucura! Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. Pedro voltou a repetir um erro, porque quando Jesus o encontrou, ele já não estava pescando mais nada. Já não estava mais dando certo coisa nenhuma. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, Pedro está lavando a rede e sem peixe nenhum. Então já não estava dando certo antes, quanto mais agora. Jesus chegou, é uma nova estação. Mas tem gente que não entende o que são novas estações. Tem gente que não entende que quando esse amor nos impacta, a vida muda. Que as coisas antigas não servem mais, que as redes antigas não servem mais, que as embarcações antigas já não nos comportam mais, porque agora é tudo novo. Mas eu vou te dizer o que é isso. Quando o Senhor chega, a nossa vida muda. No sentido de que antes vivíamos por uma necessidade, agora temos um propósito para viver. E o propósito é maior do que nós. Mas tem muita gente que insiste, mesmo que depois que Jesus chegou, viver por necessidade. Então quem vive por necessidade, basicamente sempre está vivendo aquilo que está dando certo para alguém, porque o que é certo para ele é o propósito, não a necessidade. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi num pesque pague? Quem já foi? Já foi pescar num pesque pague? Você já viu como que é? O pesque pague é assim, ó. Você chega, você pega uma varinha de pescar, tchuc, é isso aqui. É emocionante.
E você está na frente de uma lagoa com muita gente pescando no seu lado. E você está aqui, 5 minutos, 10 minutos. E de repente, quem está lá no outro lado faz assim: pesquei! E aí você está aqui assim, ó. Aí você faz isso aqui. Vai aonde? Vai onde alguém acabou de pescar. Sabe o que é isso? Quem não vive por propósito sempre está tentando fazer o que está dando certo na vida de alguém. Quem não vive por propósito sempre está copiando o modelo que para alguém está acontecendo. Quem não vive por um propósito sempre está olhando a linha, a rede, a grama do vizinho, o carro do vizinho, a casa do vizinho, porque a base dele não é o que Deus deu, é o que alguém está recebendo perto. Sabe, Pedro é isso. Pedro está voltando a pescar porque Pedro tem necessidade. Pedro está pensando: Jesus, nós estamos muito lascados. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, tudo bem, mas está indo embora. Nós vamos ficar no sal, nós vamos ter comida, nós vamos ser perseguidos. E o Pedro está morrendo de desespero. E agora Pedro está tirando a visão dele do propósito para olhar para a necessidade. Eu poderia justificar o Pedro, mas vou passar rápido para você chegar no momento certo da vida aqui. A Bíblia diz que o Pedro entrou no barco e foi pescar. Quem está junto com ele, entrou junto com ele. Ou seja, quando você sai do teu propósito, tem gente que estaria vivendo o propósito e por conta sua, vai abandonar também, para viver o que você também está vivendo, o erro. A Bíblia diz que Pedro entrou no barco, jogou a rede para o lado. Não pegou nada. A Bíblia vai dizer que Pedro jogou a rede a noite inteira e não deu certo. Você já imaginou que tinha barco perto do Pedro, que provavelmente alguém pescou alguma coisa e Pedro está olhando todo mundo pescar e para ele não está dando nada? Porque esse não é mais a vida do Pedro. Não tem por que insistir no erro. Não tem porquê. E eu fiquei pensando: por que Pedro, na primeira redada que deu, já não voltou para a praia? Não tem peixe. Não nasci para isso não. Vou viver aquilo que Jesus liberou sobre mim. Por que não voltou? Eu vou te dizer por quê. Aconteceu um negócio comigo. A Dona Val. Você não conhece a Dona Val, né? A Dona Val é uma amiga da nossa família que tem uma chácara, e na chácara dela tem um lago. Aí um dia eu falei para ela, perto do horário de almoço, chovendo, eu disse assim: Dona Val, eu vou lá pescar. Aí a Dona Val falou assim: não vai porque não dá peixe não, tá? Esse horário com chuva, dá não. Falei: eu vou. Irmão, eu fui. Linha na água. Não vi um peixe, irmão. Parece que os peixes se combinaram. Nós vamos obedecer a Dona Val. A Dona Val falou que não vai rolar. Nós vamos tirar. Irmão, os peixes iam, mordi o cantinho da isca e não mordi o anzol. Eu estava quase pulando na água para morder o peixe. E sabe por que eu não voltava? Por conta da Dona Val. Parece que eu via que a Dona Val andava dentro de casa assim, ó, olhando pela janela para eu no lago. Pescou? Não disse que não ia rolar. Irmão, tem gente que ainda não voltou, que ainda não reconheceu que está errando, porque voltar para a margem é olhar no rosto de quem disse não vai e reconhecer que está errando. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: é melhor voltar agora e dizer que errou, que não deveria ter ido, que não deveria ter repetido a mesma forma, que deveria ter ouvido a voz de Deus, que deveria estar vivendo o propósito e resolver a vida agora, do que deixar mais um ano, mais uma noite, mais uma temporada, mais uma estação com a vida mal resolvida. Pedro tinha que ter voltado, mas a Bíblia vai dizer que o Pedro não voltou. O Pedro não voltou. Ficou cansado, irmão. Jogou rede para lá, para cá, para lá, para cá. Irmão, eu fico imaginando a galera no barco assim. Não devia ter vindo não, né? E o Pedro está envergonhado. Não consegue reconhecer. Não consegue voltar. A Bíblia diz que ele vai até o limite. E aí ele volta.
E quando ele está voltando para a praia, há um homem esperando ele na praia. E não é a Dona Val. Porque talvez, se fosse a Dona Val, ia dizer: eu não te disse? Mas Jesus é diferente. Jesus não precisa envergonhar ninguém para ensinar alguém. Jesus olhou e falou assim: vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não pesquei nada não. Aí Jesus diz: então volta. E joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Déjà vu. É a sensação do já vivi isso. É o tal do já te vi. É o almoço de domingo que a gente come à noite. A gente olha e diz assim: já te vi hoje. Pedro está tendo isso, está olhando e diz: ih. Pedro voltou, jogou a rede. E quando puxou tinha o quê? Peixe. Só que olha que loucura, Pedro voltou com a rede cheia de peixe. E eu estou resumindo muito para chegar aqui. Quando ele chegou na praia com a rede cheia de peixe, com Jesus, já tinha peixe. Já tinha peixe com ele. Quem vive por necessidade sempre está indo atrás daquilo que já tem em Jesus e com Jesus. Imagina a frustração do Pedro assim: ah não, tinha peixe com o senhor aí, eu fiquei a noite toda indo atrás de peixe. É que se você olhasse mais para Jesus do que para a rede, se você olhasse mais para Jesus do que para o peixe, se você olhasse mais para Jesus do que para a circunstância, se você olhasse mais para Jesus do que a tua necessidade, o teu propósito seria maior do que você, e você não precisaria estar passando vergonha tantas vezes na vida. Ô lindo, a gente acabou de viver o carnaval. A gente acabou de viver o carnaval. Tem gente que passou 4, 5 dias, nem sei, indo atrás de algo que, se tivessem perguntado para a pessoa certa, teriam: Jesus. Tem gente chegando na margem agora, todo envergonhado, tudo sujo, tudo, olhando para Jesus e diz assim: ó, tinha com ele felicidade, tinha com ele alegria eterna, tinha com ele estabilidade, tinha com ele paz, tinha com ele calmaria, tinha com ele plenitude, tinha com ele. Tudo tem nele, tudo é dele. Você não precisa ir atrás de nada, se tudo aquilo que você precisa está nele. Só que tem uma treta aqui, irmão. eu fiquei imaginando, porque a Bíblia diz que aqui tem a quantidade de peixes, e no primeiro milagre não tem. Mas aqui tem. Parece que eu vejo que Jesus deixou ele contar. Acho que Jesus deve ter falado: Pedro, conta quantos peixes tem aí, Pedro. Aí Pedro podia ter dito: não, Jesus, mas eu não quero esses, eu quero esse que está contigo. Não, mas esse que está comigo você só pega depois que você contar o que você foi atrás. E a pior coisa na vida é contar um spoiler que você não precisa. A pior coisa da vida é viver muito tempo indo atrás de algo que depois que você descobrir que não era aquilo que você precisava. Imagina Pedro contando peixe, revoltado: 1, 2, 3, 4. Sim. 6 motivos para nunca mais voltar atrás. 7 motivos para nunca mais abandonar o propósito. 8 motivos para nunca mais abandonar a presença. 9 motivos para nunca mais ser cegado pela necessidade. Sabe, 153 motivos para parar de repetir os erros. Deus, no nome de Jesus, Pai, cansamos de repetir os erros. Senhor, nós não queremos viver mais uma vez uma estação fracassada. Nós não queremos passar tempo. Nós não queremos estar distante. Chega, Jesus. Nós estamos voltando para a praia hoje.
nós não passaremos mais nenhum segundo jogando a rede aonde o Senhor não mandou. Nós não passaremos mais nenhum segundo indo para onde o Senhor não disse. Senhor, nós não passaremos mais nenhum minuto longe de Ti, porque maior do que a necessidade é o propósito, e Tu és a fonte do nosso propósito. Tu és a nossa razão de viver e existir. Jesus, chega. Nós estamos voltando para a praia. Nós Te amamos. Iremos apacentar as Tuas ovelhas. Em nome de Jesus. Amém.